Eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, nesse momento oramos em favor do evangelista irmão Gilney, teu servo, a qual está incumbido de trazer a palavra do Senhor para os corações dos que estão aqui com sede, com fome, de ouvir a tua palavra. Usa como sempre tu tens feito, opera, ó Deus, é a nossa oração. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aleluia. Evangelista irmão Renato já leu uma parte do texto, a maior parte, que está em Atos 2:14 até o 21. Mas eu gostaria de ler com a igreja ainda o versículo 33 deste mesmo capítulo 2, que nos diz assim a palavra do Senhor: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Amém. Podeis sentar, irmãos. Nós queremos louvar ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na sua casa, para nós adorar o nome de Jesus, prestar a Ele um culto de louvor e de adoração. Vamos dar continuidade nos estudos que estamos tendo aqui todas as terças-feiras sobre pentecostalismo. Estamos aqui ouvindo sobre o Pentecostes, sobre o derramamento do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Este movimento pentecostal que começou, os irmãos sabem, lá em Atos 2, com a descida do Espírito Santo sobre a igreja, quando a igreja começou então a anunciar a salvação em Cristo, pregar no poder e na autoridade do Espírito Santo. E se passaram-se 2 milênios, pouco mais de 2000 anos, e a igreja continua pregando na autoridade e no poder do Espírito Santo. Devemos louvar a Deus também por essa iniciativa do nosso pastor presidente, de nós darmos ênfase a esta palavra. Nós somos uma igreja pentecostal, Assembleia de Deus, que mais de 100 anos prega no Brasil o evangelho pentecostal, o evangelho que anuncia a salvação em Cristo, que anuncia o batismo no Espírito Santo, a cura divina, a libertação, e também pregamos que Jesus em breve vem para levar a sua igreja. Este é o evangelho que a Assembleia de Deus prega. Os missionários trouxeram esta chama pentecostal lá pelo ano de 1910, quando chegaram no Brasil, em Belém do Pará. E esta chama continua acesa até os dias de hoje. Quando nós vemos na igreja alguém dando glória a Deus, levantando a sua mão, quando nós vemos alguém, ouvimos alguém falando em novas línguas, profetizando, nós acreditamos nesse poder. Quando nós vemos um pregador inflamado pelo Espírito Santo, pregando a palavra de Deus com ousadia, no poder do Espírito Santo, nós acreditamos nessa mensagem pentecostal. Quando nós entendemos por verdade, que um dia esta mensagem pentecostal encontrou com a nossa vida e mudou a nossa vida e transformou a nossa história, nós acreditamos nessa mensagem, aleluia, poderosa da parte de Deus. Nesta noite, meus irmãos, eu quero falar sobre esse tema que foi proposto a mim, o derramamento do Espírito Santo prometido. Alguns irmãos já me antecederam, a semana passada, o irmão que estava escalado falou sobre o batismo no Espírito Santo,
Mas hoje vamos falar sobre algo semelhante, mas também importante para a vida da igreja. O derramamento do Espírito Santo prometido. A Bíblia nos diz que esta promessa foi feita pelo Pai. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo de número 49. Diz a palavra do Senhor: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Jesus estava instruindo seus discípulos e disse para eles: a promessa do meu Pai, ela virá. Permanecer em Jerusalém, porque em breve vocês serão cheios, revestidos deste poder. Glória ao Senhor. Quero falar aqui rapidamente, resumidamente, sobre a história, aleluia, deste poder pentecostal sobre a vida da igreja. Nós sabemos, irmãos, e foi falado aqui na semana passada, que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus. A Bíblia diz que ele estava no princípio de todas as coisas. No capítulo 1 do livro de Gênesis, no versículo 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. No capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, a Bíblia diz que o Espírito Santo participou da formação do homem. Aleluia! Soprando sobre ele o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que o Espírito Santo, ele participou sobre a formação, aleluia, da nação de Israel. Glória ao Senhor. Chamando Abraão de Ur dos Caldeus, trazendo para uma terra que ele não conhecia. E a Bíblia diz que ali Deus formou, aleluia, uma nação que existe até hoje, a nação de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. No passado, o Espírito Santo se manifestou de muitas e várias maneiras diferentes, aleluia, para que esta palavra, para que esta promessa, para que este poder chegasse até nós. Quando nós começamos a examinar as Escrituras e a história da igreja, nós vemos em tudo a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou homens para escreverem a Bíblia. É inspiração do Espírito Santo. 40 homens, 40 pessoas foram inspiradas por Deus. Aleluia, num espaço de 1.600 anos aproximadamente. Pessoas de vários lugares, de várias classes sociais, pessoas que estavam no palácio real, pessoas que viviam no campo, foram inspiradas pelo Espírito Santo para escreverem a Bíblia. Aleluia, o Espírito Santo sempre esteve ativo no Antigo Testamento. A Bíblia diz que era ele que inspirava os profetas, tanto os profetas literários, aqueles que escreveram os seus livros, quanto aqueles que não eram literários, mas que foram usados por Deus, como o profeta Elias, como o profeta Eliseu, e alguns outros profetas que não deixaram escritos, mas que foram usados e inspirados pelo Espírito Santo no seu tempo. Glória ao nome do Senhor. No capítulo 18 do livro de 1 Reis, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre a vida de Elias, o tisbita. E Elias começou a profetizar para Israel num tempo de sequidão espiritual. A Bíblia nos diz no capítulo 2 do livro de Ezequiel, chamado profeta das visões. Ezequiel estava no cativeiro da Babilônia, e a Bíblia diz que lá o Espírito Santo falou com ele e disse: meu servo, põe-te em pé, porque eu quero falar contigo. E a Bíblia diz que o Espírito entrou na vida do profeta Ezequiel. O Espírito Santo sempre esteve em movimento. O Espírito Santo sempre esteve trabalhando em favor daquilo para que Deus quer fazer. Nesta noite, o Espírito Santo está aqui. Mas a Bíblia nos fala de uma profecia do Antigo Testamento, no livro do profeta Joel, no capítulo 2, do versículo 28. É o texto que o evangelista Renato leu esta noite. O Espírito Santo desceu, aleluia, sobre os discípulos que estavam no cenáculo, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas,
E Pedro começou a pregar e a dizer: o que vocês estão vendo e estão ouvindo é uma promessa que Deus fez pela boca do profeta Joel. Glória a Deus. Aleluia, que nos últimos dias o Senhor enviaria o seu Espírito sobre toda a carne. Aleluia, e muitos profetizariam, outros teriam visões e sonhos. Aleluia. O Espírito Santo capacitou o precursor. Que história maravilhosa. João Batista, um homem que vivia no deserto, se cobria com pele de camelo, comia gafanhotos e mel silvestre. Foi forjado, preparado, lapidado pelo Espírito Santo para uma obra poderosa. Foi o precursor, foi aquele que estendeu o tapete, foi aquele que aplainou o caminho, que preparou o coração, espiritualmente falando, do povo de Israel, para receber o Messias. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. 400 anos Deus não falava com Israel, o seu povo. De repente aparece João Batista às margens do Jordão, pregando o arrependimento. Não era uma mensagem vazia, não era uma mensagem de massagear o ego, era uma mensagem bíblica poderosa. E as pessoas vinham ouvir, se arrependiam dos pecados e eram batizadas por João. O Espírito Santo se movimentava e João profetizou o derramamento do Espírito Santo. No capítulo 3 do Evangelho de Mateus, uma palavra bem conhecida nossa, versículo 11, diz a Bíblia: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João disse: vocês estão ouvindo a minha mensagem, estão se arrependendo. E alguém perguntava para ele: tu és o Messias? Ele disse: não, eu sou uma voz que clama no deserto. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, meus irmãos, trabalhava e estava no ministério de Cristo. A Bíblia diz que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. E os discípulos preocupados, porque Jesus falava com eles, às vezes por parábolas, e eles não entendiam. Mas chegou um ponto que eles entenderam. Jesus disse: eu vou embora, mas eu não vou deixar-vos órfãos. Aleluia. A promessa do Pai se cumpriu. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Vamos ler o texto de João 14, 16. João capítulo 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo foi derramado no Pentecoste, irmãos, não para ficar um pouco de tempo, para ficar 100 anos, 200 anos, 1000 anos, para sempre. É por isso que nós estamos aqui hoje. Quem nos convenceu do pecado, quem nos trouxe para a igreja, não foi o nosso vizinho, o nosso parente, o nosso amigo que nos convidou. Isso muitas vezes até ajuda, mas quem nos convenceu a estar aqui foi o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não nos traz a Cristo, nós não viemos.
Aleluia. É Ele que convence do pecado. Enquanto nós estamos aqui nesta noite, ouvindo essa palavra, adorando ao Senhor, o Espírito Santo está por este mundo afora, convencendo pessoas, falando com pessoas, usando profetas, falando com pessoas, através da igreja, nos rádios, na televisão, pela internet. O Espírito Santo continua trabalhando nesses dias. Ele não cessou o seu trabalho. Aleluia. Falando sobre a história da igreja, depois do Pentecoste, a igreja primitiva foi inflamada por este poder. Eu estava estudando a palavra e pensando, aqueles irmãos viviam unidos, seus corações estavam compungidos, era uma glória, pastor Isaac. Era algo sobrenatural da parte de Deus. Era uma alegria, um gozo do céu, que invadia os corações. Por isso que essa igreja primitiva, a igreja de Atos 2, ela é um exemplo para nós. A igreja modelo, a igreja exemplo para a igreja de todos os séculos, é a igreja de Atos 2. Viviam unânimes em tudo. Era na oração, era no partir do pão. Eles estavam ali unânimes em amor, em comunhão. A Bíblia diz que aqueles que tinham mais bens, vendiam os seus bens, colocavam, depositavam aos pés dos apóstolos, para que eles repartissem com aqueles que tinham menos, e todos viviam bem, em harmonia, glorificando a Deus. E a Bíblia diz que a cada dia que passava, Deus aumentava aquela igreja, almas eram salvas. Mas passou-se 2000 anos e a igreja começou a enfrentar dificuldades. Aleluia. Com o final do Império Romano Ocidental, ali pelo ano 590, aproximadamente depois de Cristo, a igreja começou a enfrentar o período das trevas. Quase 1000 anos, até a reforma de Martinho Lutero, quase 1000 anos. A igreja adorando a Deus, escondida nas casas, nas cavernas. Mas o Espírito Santo estava lá. Nunca permitiu que esta chama se apagasse. Sempre tinha alguém, um homem, uma mulher de oração. Sempre tinha alguém inflamado pelo Espírito Santo. No período antes da reforma, os pré-reformadores, homens que se levantaram cheios do Espírito Santo, foram mortos na fogueira, crucificados, passaram por tantas situações, mas a igreja continuava inflamada. Louvado seja o nome do Senhor. Depois da reforma vieram os grandes avivamentos na Europa, nos Estados Unidos, até que chegou aqui. No início do século 20, um avivamento dos Estados Unidos. E lá 2 missionários foram batizados no Espírito Santo. E vieram para esta obra aqui no Brasil, em Belém do Pará. Não eram assembleianos, eram batistas, mas trouxeram, aleluia, mensagem pentecostal para o Brasil. Louvado seja o nome do Senhor. E este avivamento começou aqui. A igreja cresceu bastante, se multiplicou bastante, por várias décadas. Aleluia. Mas depois de um tempo, a igreja começou a diminuir o seu crescimento. Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. As irmãs cantaram no culto hoje: se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço.
Deus nesta noite tem uma palavra para nós que estamos aqui, para os obreiros, para os pastores, para o coral, para a igreja. Cresceu por um tempo, mas depois diminuiu o crescimento. São estatísticas. São estatísticas. A igreja hoje não cresce mais como crescia no passado. Tem um motivo. Não somos mais pentecostais, não falamos em línguas, não pregamos o evangelho. Sim, fizemos tudo isso. Mas tem coisas que estão impedindo o nosso crescimento. Irmãos, temos que ter em mente uma coisa: o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja com uma finalidade, com um propósito. Não é somente para nós reunirmos aqui, falarmos em língua, profetizarmos, cantarmos e irmos para casa. Não foi isso que aconteceu no princípio. Eles estavam dentro do templo, foram cheios do Espírito Santo e saíram para fora do templo. Tem propósito. A igreja cresceu por um tempo, bastante. Depois diminuiu o seu crescimento. Vamos aos motivos. Vivemos na pós-modernidade. Nós vivemos na pós-modernidade. E o que isso implica? É a era da tecnologia, da internet, das redes sociais, da rapidez da informação, outros recursos tecnológicos. Tudo isso associado, irmãos, ao egocentrismo, ao nosso egocentrismo. Eu vou explicar essa palavra para você entender melhor. É que nós estamos abençoados, é que nós estamos com o Espírito Santo na nossa vida. E esquecemos que outros não têm. E eu escutava a oração do evangelista irmão Luiz dessa noite, e o Espírito Santo falava no meu coração. O mundo está em desespero, existem muitas pessoas chorando, pessoas perdendo a sua vida. E nós fomos cheios do Espírito Santo para alcançar essas pessoas. O nosso egocentrismo, o abandono de uma vida guiada pela palavra e pelo Espírito Santo, estas coisas fazem com que a igreja diminua o seu crescimento. Se eu estiver pregando alguma coisa que não seja verdade, vocês podem me chamar a atenção. O pastor pode me chamar a atenção. Se eu estiver pregando alguma coisa que não esteja dentro da nossa realidade, você pode até não concordar com a palavra, mas o Espírito Santo vai continuar falando com a igreja como Ele quer, não como nós queremos ouvir. Falei resumidamente sobre o trabalho do Espírito Santo na história dos homens da igreja. Mas o meu propósito principal nesse culto é dizer aos irmãos, é dizer à igreja nesta noite, que se nós queremos um genuíno, um verdadeiro avivamento, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Para olhar para a nossa vida espiritual. Para colocar os olhos na Bíblia, nós ler a Bíblia, nós ouvir a Bíblia e nós fazer um autoexame na nossa vida espiritual. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo e voltar ao primeiro amor. A igreja no passado era uma igreja sofrida. Era uma igreja que enfrentava muitas tribulações. A história da igreja conta isso, meus irmãos. Aleluia. Mas a igreja dos dias presentes é uma igreja que precisa ser sacudida pelo poder do Espírito Santo. O avivamento na vida da igreja, os movimentos avivalistas que vieram no decorrer da história da igreja,
dependeram muito de uma posição. E essa posição, individualmente, cada um temos que tomar. Nós temos esses 2 olhos que Deus nos deu uma bênção. Mas esses olhos olham para fora. Olham para fora, olham para o culto, olham para a roupa que as irmãs, os irmãos estão. Mas o Espírito Santo, Ele está olhando para dentro do nosso coração. E nós precisamos também olhar, fazer uma revisão. Aleluia. O Espírito Santo, Ele é uma pessoa. Ele é sensível. Nós podemos entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo pode se afastar da nossa vida. Tiago capítulo 5, verso 4, a Bíblia nos diz que ele sente ciúmes. Quando nós procuramos outras coisas que não são da vontade do Espírito Santo na nossa vida, ele começa a sentir ciúmes, começa a se entristecer. E aí o crente não é renovado, aí o crente não chora, aí o crente não fala línguas, aí o crente não tem vontade de evangelizar. Porque alguma outra coisa está tomando lugar do Espírito Santo na sua vida, está tendo preferência na sua vida. Ele é sensível. Se nós quisermos esse avivamento, se nós quisermos essa glória, este poder sobre nós, Ele está à disposição. O Espírito Santo continua em nós, continua na vida da igreja. Ele está conosco. Mas a sua manifestação, a sua glória, depende da nossa atitude. Depende da nossa posição diante do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, e hoje eu orava e pensava sobre esse assunto. Muitas vezes precisamos olhar para nós, tomarmos decisões. Muitas coisas elas vão contra a pensamentos pré-estabelecidos. Nós temos uma vida na igreja, 20 anos, 30 anos, 40 anos, nós estabelecemos um pensamento, uma maneira de servir a Deus, e agora o Espírito Santo fala conosco, mas nós não damos ouvido. Eu estou bem, eu não estou em pecado, está tudo bem comigo. Mas o Espírito Santo, Ele quer mais. O Espírito Santo, Ele quer mais. O Espírito Santo quer que nós recomece a nossa vida espiritual. É uma revisão, é um olhar para dentro e é um recomeço espiritual. Deus está nessa palavra. Talvez não fosse a palavra que você veio ouvir. Eu vou no culto hoje, Jesus vai batizar com o Espírito Santo e eu vou ser renovado. Eu creio que Jesus pode nesta noite te batizar com o Espírito Santo e te renovar. Mas isso, irmãos, depende muito de uma posição nossa. Eu quero falar somente sobre 2 assuntos aqui. Não vou ir muito longe. 2 assuntos importantes que freiam a ação do Espírito Santo individualmente na nossa vida e na vida da igreja como um todo, no nosso culto, nas nossas festas, nos nossos congressos, que poderia ser muito mais abençoado, que Jesus poderia salvar muito mais, que muito mais pessoas poderiam ser batizadas no Espírito Santo, e parece que às vezes ficamos frustrados. O resultado parece que não sai como nós queríamos. Há um preparo,
há um tempo de oração, há uma organização, tudo bem e tudo bonito. Mas existem coisas que freiam a manifestação poderosa do Espírito Santo na igreja. Duas coisas, existem outras, mas eu quero falar só de duas, que eu acredito que são as mais importantes. Primeiro delas, o amor na vida dos crentes. Tem gente que não gosta de ouvir falar em amor. Quando nós falamos em amor, as pessoas ficam nos olhando, pregando sobre amor. Alguém tem que pregar sobre amor. Alguém tem que falar sobre amor. A Bíblia diz que a igreja crescia, evangelista Joabe, porque os irmãos viviam em amor. Não tinha pregadores como tem hoje. Conferencistas, grandes pregadores, que viajam de avião e param em hotel 5 estrelas. Que bacandarabagai. Eram pessoas simples, viviam em amor, cheias do Espírito Santo. Oravam e Jesus batizava, oravam e Jesus curava. A história conta, irmãos, que 200 anos depois do Pentecoste, todo mundo conhecido antigamente era cristão. Veja o poder dessa igreja, a glória que estava na vida dessa igreja. Mas eles viviam em amor. Vamos ler o texto que eu encontrei em Marcos. É bem conhecido, mas esse me parece que está mais claro do que os outros. Pelo menos na minha tradução, Marcos capítulo de número 12, versículo 30 e 31. Marcos 12, 30 e 31. Jesus falando: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Vocês escutaram o final desse texto 31? Jesus disse: não há outro mandamento maior do que estes. Quando nós não amamos, quando nós abandonamos a prática do amor, nós entristecemos o Espírito Santo. Quando nós negamos o perdão para alguém, nós entristecemos o Espírito Santo. Quando nós estamos sentados no púlpito ou na nave da igreja e nós não estamos de bem com o irmão, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Nós estamos impedindo a ação do Espírito Santo no nosso culto, na nossa vida. É por isso que pessoas vêm para o culto e não são renovadas, voltam para casa como chegaram aqui. Mas eu quero dizer que nestes dias Deus quer fazer um movimento, não de barulho, não de grito, mas da palavra. O avivamento, ele não começa no louvor, o avivamento começa pela exposição genuína da palavra. Sabe o que a palavra de Deus quer fazer? Ela quer nos curar, ela quer transformar a nossa vida. Não é uma mensagem pesada, irmãos, é uma mensagem boa. Israel estava em trevas, Jezabel mandava no reino com os seus profetas. Deus chamou Elias e disse: vai lá, Elias, conserta o altar que está desarrumado. Não precisava muita coisa, irmãos, era consertar o altar que estava desarrumado. Elias colocou as pedras no lugar e orou a Deus, e o fogo desceu do céu. Se tudo estiver bem, o fogo vai descer.
Não adianta campanhas de oração. É bom orar, é bom orar. Não adianta campanha de jejum e de oração. Tem que amar. Tem que perdoar o irmão. Tem que olhar para a necessidade financeira. Tem que visitar aquele irmão que não vem no culto. Tem que procurar aquele que se afastou da igreja. E às vezes, quando nós falamos isso, as pessoas olham para o altar, né? Mas é um compromisso de todos nós, de toda a igreja. Se você sabe que tem um irmão passando necessidade, você tem que fazer alguma coisa. Ninguém vai lhe obrigar. Isso é amor. Vai visitar alguém, ora com ele, chora com ele. Isso é amor. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: amar o teu próximo como a ti mesmo. Ser cheio do Espírito Santo não é somente estar na igreja falando em línguas, cantando um hino espiritual. Isso é maravilhoso. Isso faz parte da nossa vida. Mas ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de amor. O fruto do Espírito Santo é o amor. Capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, mas se não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Ainda que eu profetizasse e desvendasse mistérios, se eu entregasse o meu corpo para ser queimado, não adiantaria. Tem que ter amor. Eu louvo a Deus por esta igreja, por esse ministério, pela vida do nosso pastor, que permite ainda que a palavra de Deus seja pregada nesse altar. Eu acredito neste fogo, eu acredito neste avivamento, mas Deus precisa trabalhar em nossas vidas. Glória a Deus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a nós mesmos. Quando nós estamos doentes, corremos ao médico. A geladeira está vazia, vamos ao mercado. Tem que comprar um calçado. Está faltando isso. É o cuidado que nós temos com os nossos. Mas a Bíblia diz: amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós entendermos, colocarmos em prática esta verdade, nós vamos ser pessoas cheias do Espírito Santo. Nós vamos sentir a necessidade do nosso irmão. Nós vamos realmente ser uma igreja poderosa nesta terra. As pessoas de fora, elas vão ver, elas vão enxergar o brilho da igreja. Isso é Pentecoste. Isso é glória de Deus. Os sinais, os milagres, as curas, os batismos, vêm depois. Nós estamos invertendo as coisas. Nós queremos batismo, nós queremos cura, nós queremos dons espirituais, mas o Espírito Santo está dizendo: tem que mudar a visão. Precisa mudar a visão. Eu não trago apenas uma palavra para conhecimento. Os irmãos já estão, com perdão da minha expressão, estão cheios de conhecimento. O que Deus chama a nossa atenção nesses dias é colocar em prática a sua palavra. Estamos acumulando conhecimento para quê? Se nós não estamos colocando em prática. Há de se tomar uma decisão. Vivemos em
com crentes, já falei aqui outro dia no culto, com crentes frágeis espiritualmente, não tem coragem. Não tem coragem. Pastor Agemiro, o nosso pastor de honra, que conheceu a igreja anos atrás, os crentes tinham mais coragem. O Espírito Santo falava e as pessoas obedeciam. Hoje as pessoas vivem na igreja com problemas umas com as outras, tomam ceia, pastor Isaac, cantam no coral, mas não tem coragem de ir lá e conversar com ela. Jesus disse, se tu tem alguma coisa contra o teu irmão, não deixa a tua oferta. Vai lá e te reconcilia, te acerta com ele primeiro, e depois sim tu vem e deposita a tua oferta. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, nesta noite, Deus está falando no nosso coração. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 9. Olha o que Paulo ensina à igreja de Roma. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Versículo 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Irmãos, quando nós não nos alegramos com a bênção de alguém, alguma coisa não está bem em nós. Quando nós ficamos tristes, quando Deus abençoa alguém, quando Deus levanta alguém, até mesmo no ministério, alguma coisa não está bem em nós. Nós precisamos, meus irmãos, nos alegrar com os que se alegram, precisamos chorar com os que choram. E Paulo continua dizendo, aleluia, neste texto maravilhoso da palavra de Deus: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Todo esse texto fala de amor, irmãos, de comunhão entre os irmãos. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Versículo 20, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Brasas de fogo. Isso está falando da presença de Deus, do poder do Espírito Santo na nossa vida. Quero pular para o segundo ponto, falei sobre amor. Segundo ponto importante que eu acredito, aleluia, que muitas vezes freia a ação, a operação do Espírito Santo na igreja, é a falta de santificação. Irmãos, no passado, Deus falava para os homens, os líderes do povo. Quando Deus ia se manifestar, quando Deus ia falar com Moisés, no monte Deus dizia, fala para o povo, Moisés, que eles santifiquem hoje e amanhã, porque no terceiro dia eu descerei para falar contigo. É necessário uma vida de santificação. Sabemos que a santificação é um processo, mas nós precisamos dar lugar para o Espírito Santo e para a palavra, para nos santificar. Sem a santificação bíblica, o Espírito Santo não vem. O Espírito Santo é sensível. O Espírito Santo não vem. Podemos chorar, falar em línguas, Ele está em nós. Ele está em nós. Podemos pregar, podemos cantar.
Mas poderia acontecer muito mais. Ele podia levantar paralíticos, curar de câncer, distribuir dons. Nos nossos cultos poderia ter profetas, todos os cultos. Porque na igreja primitiva tinha profeta em todos os cultos. Tinha ensinadores, tinha doutores, tinha mestres, tinha profetas. Existem coisas que estão freando o agir do Espírito Santo na igreja. Santificação. Aleluia. Deus exige santidade. Não é um pedido. Deus exige santidade de todos nós. Nós precisamos estar nesse processo. Nós precisamos dar lugar para o Espírito Santo. Por que eu estou pregando essa palavra hoje, irmãos? Porque Deus falou no meu coração. Nós vivemos numa igreja moderna. Não é só uruguaiana, não. É em todo o Brasil, em todo o mundo. Existem crentes aqui que estão sofrendo. Existem crentes que estão na oração, que estão lutando espiritualmente, para que essa igreja continue firme e de pé. Mas Deus poderia operar muito mais em nosso meio, se nós dedicássemos a vida na presença de Deus em santificação. Aleluia. Dirigir bem um trabalho é bom, cantar bem é bom, pregar bem é bom, mas Deus olha para a nossa santificação. Se eu não estiver limpo, se o vaso não estiver limpo e lavado, o óleo não desce. Glória ao Senhor. No serviço de Deus, Ele exige santificação. Deus quer operar poderosamente nesses dias, mas na vida dos santificados. Salmo de número 101, versículo de número 6. O salmista diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Então aquele que anda no caminho reto, é esse que Deus quer usar. Você entende a palavra? É esse que Deus quer encher do seu Espírito Santo para fazer a obra nestes últimos dias. Esse me servirá. Às vezes não nos damos por conta que Deus está cuidando da nossa vida, os nossos passos. Em tudo à nossa volta Deus está cuidando. Está procurando o fiel. Aleluia. Ele disse que não apagará o pavio que fumega. Se você está se esforçando, Ele está olhando para ti. É contigo que Ele tem negócio. É você que Ele quer usar. Mas agora nós temos um remédio, já vou encerrar. O remédio é o arrependimento. Atos capítulo 26, versículo de número 20. Paulo pregando e dizendo aos irmãos: arrependei-vos com boas obras. O arrependimento não é só choro, não é só lágrimas. O arrependimento é uma mudança de atitudes. O arrependimento é nós darmos volta para trás. Se eu estou indo por esse caminho, eu retorno, penso, não é por aqui que eu tenho que ir. Eu volto para recomeçar o meu caminho. Arrependimento é atitude. Arrependimento, meus irmãos, é um pesar sincero. Arrependimento é olhar para dentro. Arrependimento é estar quebrantado na presença de Deus. Isaías, no capítulo 6, diz que ele viu o Senhor e achou que ia morrer. Ele disse: os meus olhos viram o Senhor, e eu sou pecador, meus lábios são impuros, vou morrer. Mas Deus teve misericórdia do profeta.
Arrependimento, meus irmãos, é dar ouvido ao Espírito Santo. É receber a palavra de Deus em nosso coração e tomarmos uma posição diante do Senhor. Eu quero concluir nesta noite esta palavra. Quero dizer à igreja de Cristo que está reunida, que para o pregador muitas vezes não é fácil pregar. Eu estava escutando o pastor Leandro na ceia domingo, e ele disse que estava relutando com aquela palavra. Mas eu entendo que é Deus falando com a igreja. Deus quer avivar a igreja. Deus quer encher a igreja do seu poder. Mas a igreja tem que mudar a visão. Tem que entrar pelo caminho do amor e da santificação. E as coisas vão começar a acontecer lá no teu lar, na tua família. Orações vão começar a ser respondidas. O nome do Senhor vai ser glorificado. Se coloque em pé, por favor. Nós temos ouvido muitos ensinamentos da parte de Deus nessa igreja. Mas o Espírito Santo espera uma resposta. O Espírito Santo espera uma resposta. Deus espera uma resposta. Deus falava com Israel através dos profetas, mas Deus esperava uma resposta. Deus espera uma resposta minha e tua. Minha e tua. Nós vamos orar nesta noite, mas antes de orar, eu quero fazer um convite. Um convite apenas. Se você nesta noite, Deus falou contigo, e você quer ser um crente cheio do Espírito Santo, e você quer tomar uma atitude, uma decisão firme diante de Deus. Se você tem coragem, vem aqui no altar. Deus quer te dar uma grande vitória. Tu estás enfrentando uma luta no teu lar, uma dificuldade, uma guerra espiritual. Você não consegue vencer. O Espírito Santo está falando com você nesta noite. Hoje é um dia de você tomar uma atitude. Deus quer fazer uma obra na tua vida e na tua família. Quer batizar com o Espírito Santo, quer curar, quer trazer algo glorioso na tua vida. Mas é uma decisão que você precisa tomar. Deus quer uma igreja avivada. Deus quer uma igreja que ama e se santifica. E Deus quer usar a sua igreja. Aqui tem 2 irmãos. Eu quero dizer para vocês com muita sinceridade. Eu quero esse avivamento. Eu busco esse avivamento. E quando nós vemos pregar a palavra, Deus fala conosco. E eu saí de casa hoje e Deus falava comigo. Eu nunca fiz isso, irmãos. Nunca fiz. Os irmãos que estão aqui há anos sabem. E uma vez eu ia ali para frente e um obreiro me disse: não vai. Isso não é ético para o obreiro. E o Espírito Santo falou comigo hoje. Na hora do convite, tu desce lá na frente. Eu ouvi a voz do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Eu não estou em pecado. Deus conhece meu coração. Eu quero que Deus me use mais. Eu quero me santificar mais. Eu quero amar mais os meus irmãos. Eu sou um homem com falha como vocês são. Não tem ninguém perfeito aqui, irmãos. Que bacana baixandarabagai. Que bacandarabagai. Que bacana baixarabagai. E enquanto eu estudava hoje, eu cantava este hino. Deixa eu ver se o irmão me acompanha ali. Senhor, formoso és
tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Mais uma vez. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Quantos nesta noite querem que o Espírito Santo limpe a sua vida? Querem que o Espírito Santo brilhe mais a sua vida? Aleluia, minha oração nesta noite é essa: Senhor, acende novamente esta chama que uma vez brilhou. O Espírito Santo conta comigo, o Espírito Santo conta contigo. Jesus quer batizar com o seu Espírito Santo. Jesus quer renovar vidas. Jesus quer curar. Esta igreja tem promessa de Deus.